Hello people, how are you? Hoje nós vamos aprender a formar frases mais elaboradas usando relative pronouns, pronomes relativos, que nos ajudam aí a dar mais informações sobre uma pessoa ou sobre alguma coisa, ok? Então, esses relative pronouns vão fazer uma conexão entre uma oração e outra, e por isso que a gente chama, né, essa coisa toda de relative clauses, ok? A gente tem uma oração relativa a outra oração conectada aqui pelo relative pronoun. Nós temos os seguintes relative pronouns, os principais: who, whose, whom, which e that. O who, ele é usado para pessoas, e nós vamos começar aqui com ele nos nossos exemplos, tá? Então, ó, who, para pessoas. I don't know the person who sent me this message. Eu não conheço a pessoa que me enviou esta mensagem. Então, ó, I don't know the person who... Tá fazendo a conexão aqui, ó. Eu não conheço a pessoa. Tem a minha primeira oração aqui. Aí, sent me this message. Tá sendo comunicado outra coisa aqui. A pessoa que me enviou a mensagem. Aqui, não tem como eu me bastar nessa primeira oração aqui, ó. I don't know the person. Eu não conheço a pessoa. Que pessoa? Pessoa o quê? Eu preciso de mais informação, porque eu tenho esse artigo definido aqui, ele vai exigir que eu complemente. Então, I don't know the person who sent me this message, que me enviou esta mensagem. Aí sent aqui é passado de send, que é verbo irregular, tá? Então fica sent no passado. I don't know the person who sent me this message. Beleza, próximo exemplo. I am the one who knocks. I am the one who knocks. Esse aqui eu tirei do Breaking Bad. Quem fala isso é esse personagem aqui, o Walter White, quando ele está discutindo ali com a mulher e ela está toda preocupada. Ai meu Deus, e se alguém vier aqui e tentar fazer mal à nossa família e tudo mais, se alguém bater na porta, né, para nos fazer mal, aí ele vai dizer, não, sou eu quem bate na porta. Quando o bicho pega, ninguém vai bater na nossa porta, sou eu que vai bater na porta de alguém, né? Então eu sou a pessoa que bate na porta. I am the one who knocks. Se eu falo I am the one, tá, eu sou a pessoa, eu sou o cara que faz o quê? Eu vou complementar. Who knocks, que bate, ok? Beleza. Mr. Gonzalez, who is 64, has just retired. Aqui agora a gente tem uma parte que não é bem definida, não é necessária para a frase. Eu posso dizer, por exemplo, Mr. Gonzalez has just retired. Essa informação aqui eu acrescentei. Você já estudou isso em português, com certeza, né? Eu esqueci como é o nome em português, mas no inglês a gente chama, né, de defining e non-defining clauses, beleza? Então, essa aqui é non-defining, eu não preciso dessa informação, não é definido, tá? Quando é definido, eu preciso da preposição e tudo mais, né, para o negócio fazer sentido. Aqui eu posso tirar who is 64, isso aqui eu só acrescentei, tá? Então, o senhor Gonzalez, que tem 64 anos, acabou de se aposentar. Has just retired. Beleza? Então a gente tem essa outra função aí também. Próximo exemplo. Jordan Peterson is the Canadian professor who wrote Maps of Meaning and 12 Rules for Life. Tá, ó. Jordan Peterson is the Canadian professor. Eu não posso parar aqui, porque eu tenho aqui o artigo definido, ele vai exigir que eu especifique. Ele é o professor canadense que faz alguma coisa. Eu poderia dizer, por exemplo, Jordan Peterson is a Canadian professor. Aí aqui se basta, ele é um professor canadense. Beleza, não preciso de mais nada. Mas aqui eu estou definindo alguma coisa. Então, Jordan Peterson is the Canadian professor who wrote Maps of Meaning and 12 Rules for Life. Então, o qual escreveu Mapas do Significado, Maps of Meaning, e 12 Regras para a Vida, 12 Rules for Life. Tá? Então, ó, sempre usando who, que é para pessoas aqui, beleza? Nosso último exemplo, eu peguei lá do Franz Kafka, The Trial, o processo. We are minor employers who can hardly understand official papers, tá? Assista a minha aula lá, aula / discussão ali sobre o processo, em que eu trago essa mesma frase aqui, tá? Eu fiz, né, um vídeo, tem umas meia hora lá de vídeo, só sobre o processo, né, o primeiro capítulo de O Processo, e aparece essa frase, we are minor employees, tá? Nós somos empregados menores que mal entendemos, né, papéis oficiais, assim, porque na história, o K, que é o protagonista, está conversando com os caras que aparecem ali para prendê-lo,
né? E ele tá querendo discutir, pô, mas tá, deixa eu mostrar meus documentos, sei lá, né? Porque ele tava tentando encontrar uma forma de se sair dali, mas esses caras falam que não, né? Nós mal entendemos esse negócio de papelada aí, a gente só tá aqui para te prender, basicamente, né? Então, we are minor employees who can hardly understand official papers, tá? Beleza. Mas pelo menos aqui, ó, dá para eu parar, ó. We are minor employees. Nós somos empregados menores. Faz sentido, né? Mas aqui acrescentamos, né? Que mal, parará, parará, parará. Tá? Agora vamos ver which. Nós usamos o which para falar de coisas, lugares, tá? Então, we visited our hometown which was celebrating its 60th anniversary last month. We visited our hometown. Nós visitamos a nossa cidade natal, ok? Hometown. Então, which was celebrating. Aqui, gente, eu acrescentei uma informação, tá? Eu posso dizer we visited our hometown e acaba aqui. Nós visitamos a nossa cidade natal. Mas eu quis acrescentar que essa cidade natal estava celebrando seus 60 anos, né, mês passado. Então, which was celebrating its 60th anniversary last month. Beleza? Show demais. Agora o próximo exemplo. They are talking about the Blair Witch Project, which by the way is a great movie. Mesma coisa. They are talking about the Blair Witch Project. Acaba aqui, eu posso acabar. Tá? Eles estão falando sobre a Bruxa de Blair, né, o filme. Aí eu acrescento a informação que, by the way, which, by the way, que, como é que é by the way? 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 Aliás, they are talking about the Blair Witch Project, que, aliás, which by the way, is a great movie. Which by the way, is a great movie. Have you ever seen the Blair Witch Project? It's a great movie. I love it. Próximo exemplo. This book, which I adore, is divided into 3 parts. Então, aqui eu acrescentei uma informação. Eu poderia dizer, this book is divided into 3 parts. Beleza. Mas eu quero dizer que eu adoro esse livro. Então, this book, which I adore, is divided into 3 parts. Tá? Usei aqui o which para falar do livro. Então, tá relativo aqui ao livro, tá? This book, que eu adoro. Este livro, que eu adoro. Which I adore, is divided into 3 parts. Show! Agora vamos ver o pronome relativo that. E ele é o mais curioso, porque às vezes eu posso omitir esse pronome, às vezes ele pode substituir tanto who quanto which, tá? Então, assim, ele é o mais maleável de todos e também o mais usado assim em situações informais. Vejam só o primeiro exemplo. He has been to the same places that I visited last year. Olha que maluco que eu posso fazer aqui. Eu posso falar aqui direto sem usar esse pronome. He has been to the same places I visited last year. Tá? He has been to the same places I have visited last year. Eu posso acrescentar o that aqui. Beleza? Próximo exemplo. Those are the people that helped the poor man. Ou those are the people who helped the poor man. A gente viu que para pessoas a gente pode usar who, mas a gente pode usar that também em algumas situações. Sempre prefira, tá? Se você está escrevendo um texto ou algo assim, sempre prefira o who, se você está falando de pessoas, tá? Mas em situação informal, assim, não tem nenhum problema você usar o that. Those are the people that helped the poor man. Só que tem uma coisa, só vai usar o that quando for definido, quando você precisa, né? Você tem uma oração que é definida. Se não for definida, aí você não usa, tá? Próximo, she's the nurse that looked after him. She's the nurse that looked after him. Ou she's the nurse who looked after him. To look after, a gente já aprendeu que é cuidar, né? Ou to take care of, que é cuidar de alguém, beleza? Já é a terceira aula que eu trago esse look after aqui pra gente, então é pra não esquecer nunca mais. E, alright people, let's go to the next relative pronoun, which is whose. Eu acabei de usar um relative pronoun para introduzir outro relative pronoun. So let's use whose. He's dating a girl whose family came from Portugal. Ele está namorando uma garota
cuja família veio de Portugal. Olha só. He's dating a girl whose family came from Portugal. Eu tô querendo, né, passar a informação que a família dela veio de Portugal. Então, eu tô falando da garota, mas eu também quero falar da família. Então, ele está namorando uma garota whose family came from Portugal. Beleza? We met at an old house. Nós nos encontramos numa velha casa, numa casa velha. Whose basement was the creepiest place I've ever been to. Tá, nós nos encontramos numa casa velha cujo porão, whose basement was the creepiest place I've ever been to. O lugar era o lugar mais sinistro, né, que dava mais medo que eu já estive, ó. Creepiest. Nós aprendemos ali o superlativo também na aula de superlativo e comparativo. Então, if something is creepy, esse negócio dá medo. If it's the creepiest place, né, é o lugar que mais dá medo. Beleza? Quando você quer dizer que alguma coisa é sinistra, que dá medo, você pode dizer that's creepy. Beleza? Creepy. So, the basement was the creepiest place I've ever been to. She's the woman whose car was stolen. Então ela é a mulher cujo carro foi roubado. She's the woman. Eu não posso parar aqui, eu preciso acrescentar alguma coisa. Ela é a mulher que o quê? O que aconteceu? Cujo carro foi roubado. Whose car was stolen. Stolen, tá aqui no particípio. Steal é roubar. Stole, no passado. Someone stole her car. Agora, stolen tá no particípio. O carro foi roubado. Was stolen. Beleza? E vamos lá para whom. Whom, que é o mais formal de todos. Eu acho que é muito raro as pessoas usarem na fala, mas é interessante você conhecer aí. The feedback I received from the counselors whom I have consulted was not so good. O feedback que eu recebi dos conselheiros, os quais eu consultei, whom I have consulted, was not so good. Vejam só que interessante também, eu até poderia colocar um relative pronoun aqui, ó, the feedback that I received. Mas, como eu já mostrei, a gente pode ocultar, né? Então, the feedback I received from the counselors whom I have consulted was not so good. Beleza. She's the girl to whom he wrote a love letter. Aqui também eu posso usar uma preposição junto ao whom, tá? Então, ela é a garota para a qual ou para quem ele escreveu uma carta de amor. To whom he wrote a love letter. Ou eu posso também ocultar esse pronome relativo e veja como fica. She's the girl he wrote a love letter to. Olha onde está a preposição, lá no final, a love letter to. A maleabilidade, que palavra legal, maleabilidade. A maleabilidade da língua inglesa é maravilhosa, tá? Beleza, vamos para os bônus aqui, que é when e where. A gente pode usar também essas duas palavras como pronomes relativos. Então vejam só. February is the month when Brazilians celebrate Carnival. Brazilians celebrate Carnival. Não faz sentido sozinho, ó. Brasileiros celebram Carnaval. Agora eu digo aqui, ó. Eu quero dizer que fevereiro é o mês o quê? É o mês em que os brasileiros celebram Carnaval. February is the month when. Então, ó, tá relacionado a tempo, período. Então, February is the month when Brazilians celebrate Carnival. Next one. Winter is the season when people usually spend more time at home. O inverno é a estação em que, when people usually spend more time at home, em que as pessoas geralmente passam mais tempo em casa. Para finalizar, where? I wanna visit the city where my grandparents were born. Eu quero visitar a cidade onde os meus avós nasceram. I wanna visit the city where my grandparents were born. Show! Última. This is the house where we lived before we moved to Recife. Esta é a casa que, o quê? This is the house. O que tem essa casa? This is the house where we lived before we moved to Recife. Esta é a casa em que nós vivemos, na qual nós vivemos, onde nós vivemos, antes de nos mudar para o Recife. Beleza? Então, terminamos aqui, gente,
Vejam quantos pronomes relativos a gente viu. Lembre-se aí, então, que esses pronomes relativos são usados para a gente conectar duas orações, para dar informações, sejam elas necessárias ou que a gente pode até ocultar, né, quando a gente só acrescenta uma informação que a gente pode tirar ali da frase. Mas esses são os pronomes relativos que formam as orações relativas, ok? So, relative pronouns and relative clauses. And that's it. Keep on rocking in the free world. Beijão e peace out.